A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 79 e nós leremos o capítulo 23 do livro dos Números. Ali, aquela história de Balaão, esse profeta que não é israelita, mas fala em nome do Senhor. E do livro do Deuteronômio nós leremos os capítulos 24 e 25 e também o Salmo 105. Números capítulo 23. E Balaão disse a Balaque: Constrói-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão dissera e juntos ofereceram um touro e um carneiro em cada um dos altares. Depois Balaão disse a Balaque: Fica junto do teu holocausto, e eu irei ver se porventura o Senhor virá ao meu encontro. Depois eu te contarei o que ele me mostrar. E afastou-se para uma colina sem vegetação. Deus veio ao encontro de Balaão. Este lhe disse: Preparei os 7 altares, e sobre cada um deles ofereci em holocausto um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta a Balaque, e assim falarás. Voltando, viu Balaque parado junto ao seu holocausto, ele e todos os chefes de Moabe. Então proferiu seu poema e disse: De Arã faz-me vir Balaque, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa a Jacó, vem, execra a Israel. Como amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como execrar a quem Deus não execra? Sim, do alto dos rochedos o vejo, das alturas o contemplo, um povo que mora isolado, não contado entre as nações. Quem pode calcular o pó de Jacó, contar a nuvem de areia de Israel? Possa eu ter a morte dos justos, e o meu fim ser semelhante ao deles. Balaque disse a Balaão: O que me fizeste? Eu te trouxe para amaldiçoar meus inimigos, e tu os abençoaste. Mas ele respondeu: Não devo cuidar de proferir o que o Senhor me põe na boca? Então Balaque lhe disse: Vem comigo para outro lugar de onde verás o povo. Enxergarás só uma pequena parte, não o verás todo. Amaldiçoa-o para mim daquele lugar. E Balaque o levou ao campo das sentinelas, ao cume do monte Fasga. Edificou 7 altares, e em cada altar ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: Fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei lá ao encontro do Senhor. O Senhor veio ao encontro de Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: Volta a Balaque, e assim falarás.
Ele voltou e viu que Balaque estava parado junto ao holocausto e os chefes moabitas com ele. Balaque perguntou-lhe: O que disse o Senhor? Então ele proferiu seu poema e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Presta-me ouvido, filho de Sefor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso diz alguma coisa e não a faz? Promete algo e não o cumpre? Eu recebi ordem de abençoar. Ele abençoou. Eu não voltarei atrás. Não se provê desgraça em Jacó, nem desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. Em seu meio ressoa a aclamação ao rei. O Deus que o fez sair do Egito é para eles como os chifres do búfalo. Não há presságio contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel aquilo que Deus tem feito. Vê, o povo se levanta qual leoa e se ergue feito leão. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos trucidados. E Balaque disse a Balaão: Então não os amaldiçoes, mas tampouco os abençoes. Mas Balaão respondeu a Balaque: Não te disse, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Então Balaque disse a Balaão: Vem, que eu te levarei a outro lugar. Talvez agrade aos olhos de Deus que dali amaldiçoes o povo. Então Balaque levou Balaão ao cume do monte Fegor, que dá vista sobre o deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez conforme Balaão dissera e ofereceu 1 novilho e 1 carneiro em cada altar. Deuteronômio capítulo 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e esta não agradar a seus olhos, porque encontrou nela algo inconveniente, escreverá um documento de repúdio e entregará na mão dela e a despedirá de sua casa. Se então, depois de sair de casa, a mulher se casar com outro homem, e também este a desprezar, escrevendo um documento de repúdio, e entregando-o na mão dela e a despedir de sua casa, ou se morrer este último homem que a tomou por mulher, o primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la novamente por mulher, depois de ela ter se tornado impura, pois isso seria uma abominação aos olhos do Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Se um homem for recém-casado, não irá à guerra, nem lhe será imposto encargo algum. Fique livre em sua casa durante 1 ano, para alegrar-se com a mulher que desposou. Não receberás como penhor as 2 mós do moinho da casa, e nem mesmo só a mó de cima, pois seria tomar em penhor a vida. Se alguém for achado sequestrando um de seus irmãos israelitas, para o submeter a trabalho escravo ou vendê-lo, tal sequestrador será morto, assim extirparás o mal do meio de ti. Guarda-te da infecção da lepra, fazei cuidadosamente tudo o que vos instruírem os sacerdotes levitas. Fazei cuidadosamente tudo o que eu lhes ordenei. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Maria no caminho quando estáveis saindo do Egito. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em casa para tomar o seu penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem ao qual emprestaste te trará o penhor lá fora. Se ele for pobre, não irás dormir tendo seu penhor contigo. Ao pôr do sol, sem falta, lhe devolverás o penhor, para que ele possa dormir no seu manto e te abençoe. Isso será para ti um ato de justiça diante do Senhor teu Deus. Não explorarás o assalariado pobre e indigente, seja ele um irmão teu ou um migrante em tua terra, numa das tuas cidades. No próprio dia lhe pagarás. O sol não se ponha sobre seu salário, pois ele é pobre e o salário sustenta sua vida. Do contrário, clamará o Senhor contra ti e tu ficarás culpado. Os pais não serão mortos para pagar pelos filhos, nem os filhos para pagar pelos pais. Cada um será morto por seu próprio pecado. Não distorças o direito do migrante e do órfão, nem tomes em penhor a veste da viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou dali. Por isso te ordeno de agires assim. Quando ceifares o teu campo e esqueceres um feixe de trigo, não voltarás para buscá-lo.
será para o migrante, o órfão e a viúva. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em toda a obra de tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para apanhar o que ficou, será para o migrante, o órfão e a viúva. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás a rebuscar o que ficou, será para o migrante, o órfão e a viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, por isso te ordeno de agires assim. Deuteronômio 25. No caso de uma disputa, as duas partes se apresentem para julgamento, e os juízes declararão justo o justo e incriminarão o criminoso. Se o criminoso merecer ser açoitado, o juiz o fará deitar por terra e açoitá-lo diante de si, com um número de golpes proporcional a seu crime. Permitirá dar-lhe até 40 golpes, e não mais, pois ultrapassando esse número o castigo é excessivo, e o irmão ficará aviltado aos teus olhos. Não porás mordaça no boi que está debulhando. Quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do falecido não se casará fora, com um estranho, mas o cunhado se unirá a ela, tomando-a por mulher, e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primogênito que ela lhe der perpetuará o nome do irmão falecido, para que seu nome não desapareça de Israel. Se esse homem se negar a tomar sua cunhada, esta se dirigirá à porta da cidade, aos anciãos, e lhes dirá: Meu cunhado se nega a perpetuar em Israel o nome do seu irmão. Não quer cumprir o dever de cunhado para comigo. Então os anciãos de sua cidade o convocarão para conversar. Se ele persistir, dizendo: Não quero tomá-la, a cunhada se achegará a ele, e sob os olhos dos anciãos lhe tirará o calçado do pé e lhe cuspirá no rosto. E tomando a palavra, dirá: Assim se deve fazer com o homem que não edificar a casa do seu irmão. E seu nome em Israel será a casa do descalçado. Se dois homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido das mãos de quem o golpeia, estendendo a mão para agarrá-lo nas partes vergonhosas, lhe cortarás a mão, não demonstrarás piedade. Não terás na bolsa 2 pesos, um grande e outro pequeno. Não terás em casa 2 medidas, uma grande e outra pequena. Utilizarás um peso exato e justo, uma medida exata e justa, para que se prolonguem teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Pois todo o que faz tais coisas, todo o que é desonesto, é abominação para o Senhor teu Deus. Lembra-te do que te fez a Amaleque no caminho ao sairdes do Egito. Como caiu sobre ti no caminho e atacou todos os fragilizados da tua retaguarda quando estavas cansado e extenuado. Não teve temor a Deus. Por isso, quando o Senhor teu Deus te der o repouso, livre de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá em herança para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque debaixo dos céus. Não te esqueças. Salmo 105. Aleluia! Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome, anunciai entre os povos as suas obras. Cantai para ele, cantai-lhe salmos, meditai em todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome santo, alegre-se o coração dos que buscam a Deus. Procurai o Senhor e o seu poder, buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos julgamentos de sua boca, ó descendência de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Ele se lembrou sempre da sua aliança, da palavra que pronunciou para 1000 gerações, daquilo que estabeleceu com Abraão, do seu juramento a Isaac. Ele o confirmou para Jacó como um preceito, para Israel como aliança eterna, dizendo: Eu te darei a terra de Canaã, porção de vossa herança. Quando eram em número reduzido, pouquíssimos emigrantes na região, quando passavam de povo em povo e de um reino a outro povo, não permitiu a ninguém que os prejudicasse e censurou os reis por causa deles. Não toques nos meus ungidos, e a meus profetas não façais mal. Enviou fome sobre aquela terra e cortou todo o sustento de pão. Enviou à sua frente um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram-lhe os pés no cepo e seu pescoço ficou preso no ferro até que sua palavra se cumpriu e o oráculo do Senhor o comprovou.
O rei ordenou que o soltassem, o príncipe dos povos o libertou, e o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os grandes segundo o seu juízo e ensinar aos anciãos a sua sabedoria. Então Israel entrou no Egito, Jacó foi migrante na terra de Cã. E Deus aumentou seu povo grandemente, tornando-o mais forte que seus inimigos. E desses mudou o coração para odiarem seu povo e usarem de ardis contra seus servos. Então Deus enviou Moisés, seu servo, e a Arão, seu escolhido, muniu-os com as palavras dos seus sinais e dos seus prodígios na terra de Cã. Enviou trevas e os deixou no escuro, mas resistiram às suas palavras. Converteu suas águas em sangue e fez morrer seus peixes. A terra deles expeliu rãs até para dentro dos aposentos de seus reis. Ele falou e veio uma multidão de moscas e mosquitos em todo o seu território. Em vez de chuvas, mandou-lhes granizo e um fogo abrasador na sua terra. Assolou suas videiras e figueiras e quebrou as árvores do seu território. Ele falou e vieram gafanhotos e larvas em número incontável, os quais comeram toda a erva da terra e devoraram o fruto dos seus campos. E feriu todo o primogênito na terra deles, as primícias de todo o seu vigor. Então fez seu povo sair com prata e ouro, e não havia um enfermo em suas tribos. Quando saíram, alegrou-se o Egito, que fora tomado pelo medo deles. Então estendeu uma nuvem para protegê-los e um fogo para iluminá-los à noite. Pediram e vieram as codornizes, e com o pão do céu os saciou. Fendeu a rocha e brotaram águas que escorreram como rios no deserto, pois estava lembrado de sua santa palavra, dada a Abraão seu servo. Fez sair seu povo com regozijo, os seus escolhidos com alegria. Deu-lhes as terras das nações, e eles herdaram os frutos do trabalho dos povos, isto para que guardassem os seus preceitos e observassem suas leis. Aleluia! Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e nós acompanhamos hoje no capítulo 23 do livro dos Números os 3 oráculos de Balaão, um adivinho da Mesopotâmia que foi convocado por Balaque para, em favor dos moabitas, pronunciar uma maldição contra o povo de Israel. Mas Balaão, aqui neste episódio, está se convertendo em profeta do Senhor, tomando consciência que não deve buscar sinais de adivinhações para interpretar presságios sobre Israel, nem sequer estabelecer maldições contra Israel, já que este é um povo abençoado pelo Senhor. Como vemos no seu oráculo, do versículo 8, em que ele se pergunta como rogar pragas a quem o Senhor não maldiz. Então, como um adivinho vai maldizer aquele a quem o Senhor abençoou? Nós vemos de um lado o esforço de Balaque com os seus sacrifícios, que são oferecidos em vão, já que eles não terão efeito nenhum sobre Israel, porque sobre Israel está a bênção do Senhor. Este episódio nos faz pensar naquelas pessoas que buscam de alguma maneira participar de rituais ou de algumas coisas para fazer o mal aos outros. E também olhamos do outro lado, pessoas que até mesmo são cristãos, até mesmo são fervorosos na sua fé, mas que vivem vendo maldição em tudo, ou achando que foram amaldiçoadas por isso, ou amaldiçoadas por aquilo, ou acreditando em, entre aspas, rogar praga da parte dos outros, ou em feitiços, em magia, ou em coisas ocultas. Quando nós estamos na presença do Senhor, como estava o povo de Israel, quando nós somos abençoados pelo Senhor, nós não devemos temer essas maldições, não devemos temer a força do mal, porque onde habita a luz, a força das trevas, ela não tem lugar e não tem vez. E a única força que alguma maldição pode ter é a fé de quem tem medo dela, ou seja, a fé contrária, a fé de que algo mal realmente vai acontecer.
Por isso, se nós estamos em Deus, se nós estamos diante do Senhor nosso Deus, devemos viver com a firme fé e confiança e com a paz em nosso coração. No livro do Deuteronômio, lemos hoje sobre diversas prescrições, dentre as quais a carta de divórcio que o marido que se desgostou da sua mulher pode escrever para despedi-la, a fim de que ela tenha direito de se casar com outro, por mais uma ou até 2 vezes. Neste caso, então, está se protegendo a liberdade da mulher, já que está libertando-a de um relacionamento ao qual ela estava presa, já que ainda nesta época o relacionamento conjugal ele era tido muito mais do que uma relação de posse, ou seja, a mulher era posse do marido. Então, no caso de ele não se contentar com ela e resolver despedi-la, então é como se ele estivesse abrindo mão desta posse para que a mulher fosse livre em assumir um outro relacionamento. Depois, as prescrições relacionadas aos mais vulneráveis, o pobre, que não deve ter tolhido o seu direito de poder ao menos dormir aquecendo-se com o seu manto, e também o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Nos direitos da viúva aparece aquela passagem que depois será citada no Novo Testamento, do Levirato, quando uma mulher, tendo morrido o seu marido, ela tem o direito de que os irmãos do seu marido falecido possam garantir que ela venha a ter filhos, continuando o nome do seu esposo e continuando o nome da sua linhagem. Isto para preservar a descendência, mas também para preservar a vida e a dignidade da viúva, já que ao ter descendência em sua casa, ela teria garantido o seu direito de posse da terra, também a sua proteção e da sua casa. Então, os irmãos do marido falecido tinham como que a obrigação de garantir a continuidade e a preservação da vida e da dignidade da viúva, concedendo-lhe filhos que seriam, é claro, como que filhos do marido falecido. E o último detalhe nessas prescrições está relacionado ao castigo de um culpado, que foi definido, Podia se castigar quantas vezes queria. Então, a norma aqui no livro dos Números vem colocar uma proteção para que não se abusasse da vítima, de forma que ficou definido até 40 chibatadas, 40 açoites. E o interessante é a observação que se faz aqui, porque o culpado, não obstante a sua culpa, também é irmão e não deve ser desonrado. Que a palavra de Deus que lemos e meditamos hoje nos faça crescer na fé, mas também crescer na dignidade e na convivência com os nossos irmãos e irmãs. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!